Se eu te pedisse para me dizer quem você é, sem dizer teu nome, tua profissão ou o que você faz, o que você me diria? Vem comigo que eu quero conversar contigo a respeito de quem somos e qual o propósito da vida. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico e hoje eu quero trazer um assunto muito intenso, mas ao mesmo tempo cotidiano das nossas vidas. Quero falar contigo a respeito de nós, a respeito de ti, a respeito de mim, a respeito de quem somos, por que existimos, para onde vamos, por que nascemos. Aquelas perguntas que todo ser humano, em algum momento da sua vida, vai se fazer. Quero falar a respeito da opinião da Bíblia a respeito dessas perguntas. Olha o que João Batista responde quando perguntam a ele o que ele tinha a dizer a respeito de si próprio. Sabe que agora nós estávamos fazendo o nosso devocional, minha esposa e eu, meu sogro participou hoje, nós estávamos conversando a respeito do capítulo 1 de João, e a narrativa nos mostra que os fariseus, os religiosos da época, enviam alguns mensageiros para perguntarem a João quem ele era. Se ele era o Messias, se ele era o Cristo, se ele era Elias que havia retornado, se ele era um profeta. E é interessante nós vermos que João fala: não, eu não sou o Cristo, eu não sou um profeta, eu não sou Elias. E eles perguntam: então quem tu é? Quem é você? O que dizes a respeito de si mesmo? Ele responde recitando um texto de Isaías, que diz o seguinte: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. E é interessante porque esse era o ministério de João. Este era o propósito de João. Então, como distinguir quem eu sou do meu propósito? Essa é a pergunta. Eu acredito que nós sejamos o motivo pelo qual nós fomos feitos. Então, se eu nasci para ser o pai do Christopher, que é o nosso filho que vai nascer agora em dezembro, quem eu sou? Eu sou o pai do Christopher. Se o motivo de eu existir foi simplesmente para que o Christopher viesse ao mundo, eu sou o pai do Christopher. De igual modo, se eu vim para fundar uma empresa chamada, sei lá, Caleb Corporation, Crentinho Básico, tá? Crentinho Básico. Eu vim para criar o Crentinho Básico. Caleb, quem é você? Eu sou o Crentinho Básico. Eu sou o criador do Crentinho Básico. Eu sou isso. Por quê? Porque eu sou o propósito. Você é o seu propósito. Deus criou o ser humano com finalidades. Alguns com finalidades gigantescas de mudar o mundo. Outros com a simples tarefa de ser pai de alguém que vai mudar o mundo, ou ser avô, bisavô, ou trisavô de alguém que vai mudar o mundo. O que eu sei é que todos têm algum propósito, todos servem para alguma coisa. E quando nós entendemos que Jesus, ele veio ao mundo para salvar almas do inferno, e que nós somos mensageiros desse evangelho, nós entendemos que nós salvamos almas. Então, qual é o teu propósito? O teu e o meu propósito é salvar almas. Então, quem é você? Quem é? Pensa nessa pergunta. Quem é você? Você consegue separar o seu nome, o seu CPF, do seu ministério, do seu chamado, do seu propósito? E essa conversa surgiu na mesa porque minha esposa e eu, nós temos já um direcionamento de a que fomos chamados, a quem fomos chamados, a que povo. Nós temos um chamado para levar o evangelho a uma outra nação em um outro continente. E ao mesmo tempo, será que quando perguntados quem nós somos, nós diríamos primeiramente isso? Nós somos missionários na Inglaterra? Nós somos aqueles que vieram preparar o caminho para o evangelho ser pregado num outro continente? Será que nós diríamos isso? Será que nós de fato vivemos a realidade do evangelho como algo que nos revela o nosso propósito? Porque no fim das contas, todo aquele que nasce de Adão, ele é um ser humano condenado ao inferno.
Todavia, aquele que nasce de novo, nasce da água do Espírito, todo aquele que passa a ser uma nova criatura, que passa pelo novo nascimento, se torna filho de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos entender que nós fomos chamados a algo, que nós fomos direcionados a alguém, que através de nós a mensagem será pregada a alguém. Alguns foram chamados para pregar em estádios, outros foram chamados para falar de Jesus para a vizinha, outros foram chamados para educar os filhos no caminho que eles devem andar e ensinar o evangelho ao filho e à filha, unicamente. Algumas pessoas, algumas mulheres foram chamadas para pregar o evangelho e fazer com que o seu marido se convertesse. De igual modo, alguns homens foram chamados unicamente para que o seu pai conhecesse o evangelho, a sua mãe abandonasse as más práticas ou a esposa se convertesse ao caminho de Cristo. Todos nós fomos chamados a algo grande. Não há grandeza maior do que resgatar uma alma que caminhava para o inferno. Será que eu conseguiria viver sabendo que eu não estou sendo eu mesmo? Essa conversa não é só sobre quem você é, mas sim sobre crises de identidade que algumas vezes ao longo da nossa vida nós nos deparamos. Eu sei que muitas pessoas hoje em dia não sabem quem são, muitos jovens principalmente, vivem crise após crise tentando identificar quem são, às vezes tentando se moldar a alguns padrões para descobrirem, não, este sou eu. Mas de fato, quem nós somos sem Cristo? Quem nós somos se a graça de Jesus não estiver sobre nós? Quem seríamos? Aonde estaríamos? O que estaríamos fazendo? A quem serviríamos se não fosse a Cristo? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Porque, assim como essa caneca, ela foi feita com propósito. Talvez se eu perguntasse essa caneca quem ela diria, eu sou a caneca. Eu pergunto, a que tu serve? Para que tu existe? Ela diria, eu sirvo para comportar líquidos e alimentos dentro de mim. Eu sirvo para servir. E a pergunta que eu faço é, será que se essa caneca surgisse, será que se pela manhã eu fosse na cozinha e visse que essa caneca está furada e ela já não serve ao propósito dela, será que eu a guardaria? Será que eu a manteria ela em casa? Será que eu insistiria em usá-la, sabendo que ela não serve ao propósito dela? Ou eu descartaria ela? O meu maior medo é com algum momento da minha vida em que eu não esteja vivendo o meu propósito. Porque se em algum momento eu deixar de viver o meu propósito, é sinal de que eu deixei de existir, eu deixei de ser útil a quem me enviou. Deus me criou, Deus te criou, com o mesmo intuito que essa caneca foi criada. Foi criada para servir. Servir a quem? Ao próximo, mas primeiramente a Deus. Nós somos chamados a um grupo, nós somos chamados a alguém, nós somos chamados a alguma missão. E quando nós nos resguardamos de obedecer, quando nós deixamos de viver aquilo que Cristo nos chamou, aquilo que nós fomos separados para fazer, a nossa existência se torna inútil. Quão vazia é a vida de quem não sabe quem é. Quão duros são os dias de quem não sabe para que nasceu. Sabe que ao longo dessa semana andei refletindo muito a respeito de por que algumas pessoas nunca se apaixonam por Cristo. Porque não faz sentido aos meus olhos alguém conhecer o mesmo Jesus que eu e não amá-lo. Na sequência desse pensamento de por que algumas pessoas não se apaixonam por Jesus da forma que eu me apaixonei, por que algumas pessoas não olham para Jesus da forma que eu olho, parece que o Espírito Santo respondeu de imediato a mim, mas eu te chamei para mostrar a eles quem eu sou. Então, como crerão em Cristo se não há quem pregue? Não é verdade? O arrependimento, a fé, o crer vem do ouvir a palavra de Deus. Mas como crerão se não há quem pregue? Vocês entendem que a maior das missões foi entregue a nós como igreja? A maior das missões foi entregue a mim e a ti, que está aí do outro lado da tela, que é levar vida, é resgatar pessoas do inferno. E eu não consigo imaginar os meus dias sem estar falando do amor de Cristo, sem estar comunicando quem Ele é,
sem estar tentando convencer quem está aí do outro lado, sem tentar mostrar para quem está aí do outro lado, sem tentar abrir a cabeça de quem está aí do outro lado e enfiar Jesus para dentro, e inculcar as maravilhas de Cristo, e te dizer, pelo amor de Deus, olha para Jesus, olha para Jesus. Então, o convite que fica hoje é: não viva uma vida inútil. Não viva uma vida inútil. Não seja a caneca furada, não seja o balde furado, não seja o microfone que não funciona, não seja a luz que não ilumina, não seja o servo que não serve, não seja o servo inútil. Porque no final das contas, quem criou essa caneca não precisa da caneca. Eu não preciso dessa caneca. Deus não precisa de ti, não precisa de mim. Mas assim como essa caneca precisa ser útil para existir, nós precisamos atender às necessidades do reino e nós precisamos viver o propósito, servir ao propósito que nós fomos criados. Então, quando eu te pergunto quem você é, você precisa ter a consciência de que você é um propósito. E se você ainda não sabe qual o seu propósito, você ainda não sabe quem você é. E se você ainda não sabe qual é o seu propósito, é sinal de que você ainda não está vivendo ele. E se você ainda não está vivendo ele, é sinal de que você está vivendo uma vida inútil. E é inaceitável que vivamos uma vida inútil. A expectativa de vida média do ser humano é de 72 anos. 72 anos é muito pouco tempo. É muito pouco tempo para nós desperdiçarmos com as nossas vontades inúteis. A tua vontade, o teu prazer, a minha vontade, o meu prazer são inúteis. Porque tudo isso vai se desfazer pelo uso. Tudo isso vai deixar de existir em poucas décadas. Não te esquece, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Não aceite ser a caneca que não serve. Não aceite ser uma lâmpada apagada, um poço seco, a árvore que não dá frutos. Quando nós vemos Jesus amaldiçoando aquela figueira, nós vemos que o que irrita a Cristo é algo que não cumpre o seu propósito. Então que, começando em mim, nós consigamos assumir a nossa identidade. Hoje em dia se fala muito a respeito de identidade, quem você é. E eu quero ser quem Deus me criou para ser. Eu quero ser o propósito, eu quero ser o evangelismo, eu quero ser a missão, eu quero ser o meu propósito, eu quero ser a pregação do evangelho, eu quero ser o exemplo. E assim como no mesmo capítulo 1 do livro de Pedro, Natanael perguntou a Jesus: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Ele viu o lugar, ele viu o homem simples que Jesus era e perguntou: por acaso tem como ser algo produtivo? Olhando para o teu perfil e de onde tu veio. E assim como nesse mesmo capítulo 1 de João, nós vemos Jesus dizendo: venham e vejam, vinde e veja. Nós vemos que Jesus, ele nos mostra que nós precisamos ser diariamente o nosso propósito. Caso contrário, nós não seremos nós mesmos, nós perderemos a nossa identidade. Nós vemos Satanás cada vez mais querendo roubar a identidade das pessoas. Agora você não é o que você nasceu para ser, você é o que você quiser. Eu digo aqui que eu quero ser o que eu nasci para ser. Eu quero ser o projeto que Deus tem para mim. E eu nunca serei feliz fora disso. E ai de mim viver um dia sequer fora do propósito de Cristo para minha vida. Que nós sejamos a voz que clama no deserto, aqueles que preparam o caminho para a volta triunfante de Cristo. Que nós sejamos aquilo que Cristo nos chamou e, acima de tudo, que nós não vivamos uma vida inútil. Espero que você esteja bem. Não esquece de curtir, comentar, deixa eu saber a tua opinião. Fala a respeito disso. Responde aqui embaixo quem você é. Quem é você? Qual o teu propósito? A que Cristo te chamou? Se você está negligenciando o teu chamado, se você tem algo que queima no teu coração a respeito da graça de Cristo, se há algo no teu coração que te perturba quando você não está vivendo a respeito do reino de Deus, deixa a gente saber. Fala aqui embaixo, conversa comigo. Vamos todos descobrir quem nós somos em Jesus e viver a realidade do Evangelho, que é morrer para a nossa antiga natureza e viver um novo nascimento. Nascimento que nos coloca no centro da vontade de Deus. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.